Hoje vamos falar sobre educação. Na sociedade da informação em que vivemos, os alunos já não são os mesmos. Têm acesso a tecnologias e informações e mostram-se menos pacientes com métodos e atividades tradicionais. Paralelamente, em decorrência da bem-vinda democratização do ensino no Brasil, professores se veem diante de alunos com bagagem cultural precária, vivências e realidades muitas vezes radicalmente distintas das deles. Para falar do preparo que o professor deve ter para lidar com essa nova situação, está aqui a presidente do Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação e também ex-deputada, Esther Grossi. Seja bem-vinda. Muito bom dia a ti, Júlia, e aos telespectadores. E esse assunto é sempre muito emocionante, mesmo apaixonante. Então vamos lá, Júlia. Esther, onde está a deficiência da educação no Brasil? Diretamente eu te digo, a educação tem muitas variáveis, mas tem muitas variáveis que a gente diz em pesquisa intervenientes e outras que são determinantes. Então, claro que eu poderia caracterizar três grandes variáveis na problemática da educação. Uma são os investimentos, a questão financeira, a questão econômica, as bases, a infraestrutura. A outra é a questão da gestão, do gerenciamento. E a terceira, que é a questão da pedagogia, que é digamos assim, do conteúdo mesmo do ensino. Sim. E todas elas influem. Salários influem, condições, espaços físicos, é importante que materiais didáticos, bibliotecas, computadores, etc., são necessários. É necessário um Sistema Nacional de Educação, que está faltando. A Argentina fez isso há muitos anos, o Uruguai também. O ensino no Brasil é muito espalhado, digamos. Nós precisamos de um trabalho realmente bem coordenado nas redes públicas e nas redes de ensino, tanto públicas como privadas, tanto nacionais como estaduais e municipais, e precisamos justamente de escolas bem gerenciadas. Sim. Mas eu penso que o peso maior para a problemática de se poder ensinar, poder ter qualidade de ensino, a nossa presidente acabou de dizer no discurso de posse que só existirá qualidade de ensino de qualidade, se o professor e a professora forem tratados como as verdadeiras autoridades em educação. Só que a autoridade, neste caso, porque existem dois tipos de autoridade, uma autoridade via política e uma autoridade via competência. Nesse caso, é via competência. Se os professores forem competentes, e aí interessa nessa área da pedagogia, da metodologia, a formação inicial, a formação continuada e a vinculação com a pesquisa, ou seja, qual é a base teórica que está por trás da aprendizagem, porque já Paulo Freire dizia que por trás de toda prática há uma teoria, Sim. mesmo que não seja explícita. Então, eu te diria, Júlia, que o mais importante aí hoje, é a mudança das bases teóricas que vão fazer com que a prática seja muito outra do que o que está acontecendo. Pode-se dizer que falta ousadia do poder público nas políticas em educação? Eu não sei bem se a palavra adequada seria ousadia. A mim me parece que há dois fatores. Sim. Um é existe um equívoco de achar que educação tem vinculação direta com o desenvolvimento econômico. Não tem. Não é verdade que há uma relação de causa e efeito. Não há nenhuma relação, não há poderia-se dizer, uma influência marcante da educação no desenvolvimento econômico. Sim. E como nós vivemos numa sociedade capitalista, por mais que se diga que a educação é importante, para o desenvolvimento econômico ela não é importante. Então, e os governos, como coordenam a sociedade que busca se reproduzir, essa sociedade, para que os ricos fiquem mais ricos, não é preciso que todo mundo, por exemplo, saiba ler e escrever. Não é? E o segundo aspecto é que eu diria, uma unanimidade na ideia de que o que precisa para a educação, o que é necessário para modificar a educação. Todos apelam
para a qualidade do ensino, mas não colocam os mesmos elementos da qualidade do ensino como os indispensáveis para que ela exista. Então as pessoas fazem uma fantasia, por exemplo, de que o que vai resolver é o turno integral. Por quê? Porque nos outros países se tem aula o dia inteiro, então se criam fantasias como essas. Outra é que o problema da aprendizagem é a baixa autoestima dos alunos por causa das reprovações. Então, apela-se para a progressão automática. Então, aí há equívocos na maneira de buscar a qualidade do ensino, que parece ser um objetivo unânime. Sim. Só que o que se vai buscar, há um equívoco. Por exemplo, a alfabetização, que é a área que eu atuo bem diretamente. Hoje se sabe que o aluno, quando se alfabetiza, ele não começa juntando letras para formar sílabas. Ele começa achando que se escreve com desenhos. Depois ele acha que se escreve com símbolos gráficos, até com a garatuja, mas ele não faz nenhuma vinculação da pronúncia com o som. E os alunos, eles só vão avançando nessas hipóteses se eles tiverem contato com pessoas que leem e escrevem e que fazem com que eles questionem as ideias que eles estavam fazendo. Alunos que vêm de famílias analfabetas, cujos pais são analfabetos, e que são 50 milhões de adultos analfabetos no Brasil, esses alunos não vêm para a escola no ponto de começar a alfabetização com as letras, porque eles ainda não se flagraram que as letras, que a alfabetização tem que ver com a pronúncia. Sim. Então, há uma mudança, uma necessária mudança de metodologia para que nós sejamos eficazes. E essa mudança de metodologia parte de uma preparação diferente dos professores. Exatamente, exatamente. Tanto que se esperaria que isso acontecesse nas universidades, mas as universidades estão muito longe de serem, digamos assim, atualizadas nas necessidades que os professores têm na sala de aula. Um aluno de pedagogia, Júlia, na USP de São Paulo, em 4 anos de escolaridade, ele tem um semestre, uma disciplina em um semestre sobre alfabetização. Então, eles saem despreparados, porque as universidades, elas perderam realmente o vínculo da sala de aula, e as universidades estão distantes, elas não fazem construção do conhecimento para ajudar o professor. Sim. Em parte porque na ditadura, a ditadura fechou o que havia, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Centro de Pesquisas e Orientação Educacional, da CPOE, porque a ditadura realmente tinha toda uma preocupação de rigidez e de não preparar muitas cabeças para pensarem. E a destruição desses centros de pesquisa que havia em todos os estados do Brasil, às vezes com nomes bem diferentes, mas desfez a ponte entre a sala de aula e as universidades. E as universidades, elas não estão fazendo pesquisa sobre o aprender. Elas estão, por exemplo, eu fui fazendo parte de um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia, visitar várias universidades e ver quais eram os assuntos que estavam sendo feitas, dissertações de mestrado e teses de doutorado. E, por incrível que pareça, sobre aprendizagem, nas universidades que eu fui, e recentemente, não havia nenhuma dissertação, nenhuma tese sobre aprendizagem. Então, havia sobre vários outros temas que eu digo periféricos. Sim. A relação da escola e da família, a representação da escola na sociedade, meio ambiente, educação popular. Mas sobre como alfabetizar, não existia. Inclusive, uma das maiores reclamações dos professores é que eles saem da faculdade despreparados para enfrentar a sala de aula, né? Que em média se leva 5 anos para que se aprenda a ensinar. Agora mesmo, São Paulo, no governo Alckmin, optou por deixar preferencialmente professores mais antigos do que os recém-formados. Mesmo que um mais antigo, por exemplo, professor de física, não tenha curso de física, porque chegaram justamente à conclusão de que os mais antigos têm mais condições de ensinar melhor do que aqueles que estão recém se formando, Sim. mesmo que seja nas disciplinas específicas. Sim. E que tipo de preparação o GEMPA oferece aos professores?
nós estamos com um grande projeto nacional chamado de correção de fluxo. Hoje mesmo, para sair daqui, temos uma reunião com o Ministério da Educação e com universidades que estão qualificando, ou analisando o trabalho para qualificar a metodologia ou a tecnologia que o GEMPA utiliza. E nesse projeto, nós formamos então os professores, por exemplo, para alfabetizarem alunos que já têm mais de 8 anos e não se alfabetizaram na escola. Permanecem na escola, às vezes estão no quarto, no quinto, até no 9º ano tem alunos Por que não eles alfabetizados. Não aprendem? Porque a metodologia está equivocada. E então nós fazemos um curso de 5 dias inicial e depois a cada mês nós temos mais 2 dias de formação continuada, que a gente chama de assessorias, onde os professores trazem aquilo que eles estão trabalhando em sala de aula para ser justamente olhado, analisado, e eles têm um apoio para o trabalho que eles estão fazendo. E isso em cima de uma coisa fantástica que a gente chama de aula-entrevista. Cada professor faz uma aula-entrevista com cada um dos seus alunos 4 vezes durante o processo de alfabetização. E nessa aula-entrevista, ele capta o que o aluno está pensando sobre a leitura e a escrita. Sim. Quais são as hipóteses que ele tem a respeito do ler e escrever, e em cima disso ele faz o seu planejamento. É alguma coisa realmente muito diferente do que costuma ser feito no ensino convencional. E os resultados? Os resultados são ótimos. Nós tivemos este ano, aqui no Rio Grande do Sul, até uma premiação no Teatro São Pedro, para 110 professores sobre 400, que alfabetizaram 100% dos seus alunos. Quer dizer que mesmo em escolas públicas, filhos de analfabetos, etc., os professores conseguem uma alfabetização 100%. O projeto da Secretaria de Educação, que ainda paira sobre os primeiros anos a ideia de que a criança com 6 anos ainda não precisa ser alfabetizada, ela vai ser alfabetizada com 7 ou com 8. Mesmo assim, nós tivemos um índice superior a 75% de alunos com 6 anos lendo e escrevendo, mas lendo e escrevendo para valer. Sim. Não é assim, conseguindo decifrar algumas letras ou algumas palavras, não. É escrevendo e lendo um texto, que é esse o critério da Unesco para dizer que uma pessoa está ou não alfabetizada. Sim, e a alfabetização ela é também um recurso para terminar com a exclusão social, né, no país. Sim, tu imagina, Júlia, no 3º milênio, na era da informática, uma pessoa não saber ler, elas literalmente se sentem cegas e se sentem absolutamente marginalizadas, porque tudo está escrito, tudo, entende? Desde as placas de ruas, os nomes dos ônibus, entende? Realmente o entorno todo é escrito, e a pessoa não conseguir decifrar isso, não conseguir se comunicar através desse meio de comunicação é terrível, né? Qual seria um perfil do aluno da minha geração, da geração que está na escola hoje? Olha, eu penso que, em primeiro lugar, as bases teóricas do GEMPA, que nós dizemos que é o pós-construtivismo, parte do princípio de que todos podem aprender. Já em 1820, Jacques Cotton, um francês, fez a constatação de que todas as inteligências são iguais e que essa é a primeira coisa e a única que um professor tem que saber, que o seu aluno pode aprender. Bom, então, em primeiro lugar, todos os alunos podem aprender. Agora, os alunos, eles são diferentes. Muitas vezes as pessoas acham que os alunos de hoje são diferentes por causa, por exemplo, da televisão ou dos computadores. E eu penso que realmente há uma influência desse tipo de, digamos assim, de brinquedo, de maneira lúdica dos alunos vivenciarem, por exemplo, a sua infância e a sua adolescência. Mas eu acho que a grande diferença dos alunos de hoje é que a escola está mais distante deles do que estava quando tu estavas, por exemplo, iniciando a escolaridade. Sim. Quando tu estavas iniciando, a escola era um pouco mais próxima. A chamada democratização da escola, ou seja, a abertura, o acesso para todas as crianças, que não era o caso,
principalmente quando eu estudei, né? Quando eu brinco que sou uma jovem de 74 anos, mas quando eu estudei, ainda na primeira série entravam muitos alunos, mas tinha um exame de admissão no 5º ano, que já era um vestibularzinho. Sim. E ali muitos dos meus colegas já ficaram de fora, porque já não tinha um ambiente, por exemplo, em casa, rico de conhecimentos. Por exemplo, eu que sou de uma família de 10 filhos e que sou a nona, né? Os meus irmãos todos já estavam estudando, já tinha irmãos na universidade, então eu tinha um ambiente, digamos, rico de ciência, de cultura, de arte em casa. Agora, o Newton, o menino que se alfabetizou junto comigo, e se alfabetizou primeiro do que eu, na escola normal Olavo Bilac, em Santa Maria, onde eu estudei. E o Newton, no exame de admissão, ele rodou, ele não seguiu, não continuou. Por quê? Porque ele vendia tempero verde na feira. E eu não, eu era de uma família onde se tinha biblioteca, se tinha o tipo até de conversas dentro de casa muito diferentes, não é? Do que o da casa do Newton, né? E o que tu achas do currículo atual das escolas? Pensa que já é ultrapassado, o sistema de memorização e a meritocracia em função das provas? Júlia, sinceramente, o currículo, eu não acho que, digamos assim, a previsão do que nós temos que ensinar, não acho que esteja equivocada. Por quê? Porque a escola é feita para que os alunos eles participem, eles se apropriem do patrimônio cultural, científico e artístico que os nossos antepassados nos fizeram felizes herdeiros, né? Então, o que eles têm que aprender, de certo modo, é realmente, por exemplo, em matemática, eu fico doente quando alguém, que eu sou dessa área, que diz que para que ensinar o Teorema de Pitágoras para os alunos? Por quê? Porque o Teorema de Pitágoras é a base de toda a construção física, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, é a base de todas as construções físicas. Sim. E foi uma genialidade de Pitágoras ter chegado a isso. Então, um cidadão do 3º milênio, ele tem que conhecer um pouco a riqueza e o valor dos que os precederam. Então, eu acho que o currículo não é isso, o desinteressante não é o que está sendo ensinado. É a forma como está sendo ensinada que está equivocada. Para que a pessoa entenda que o Teorema de Pitágoras é a base, não é simplesmente uma fórmula que ele tem que decorar. E repetir, né? Por exemplo, a proporcionalidade é um esquema de pensamento fantástico. Eu diria assim, em matemática há 4 grandes sínteses sobre as quais se apoiam os nossos conhecimentos nessa área. É o conceito de número, a composição aditiva dos números, como é que os números, por exemplo, o número 7. O número 7 pode ser 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4, e depois inverter. E a composição aditiva dos números é uma estrutura realmente importante que todos nós temos que captar. E qualquer um tem que ter na ponta da língua quanto é que é 6 mais 4. Né? Depois, a estrutura multiplicativa dos números. Isso aí é uma coisa fantástica, que todos os números são compostos de fatores primos. Por exemplo, o 30 é composto do 2, do 3 e do 5. 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 5, 30. Então, a composição aditiva dos números é outro alicerce para o pensamento matemático. E depois, a composição da visão da vinculação entre 4 variáveis. Por exemplo, da percentagem. Quando é que sobre 100 é tanto, agora sobre 45, quanto que vai ser a relação. E isso aí é importantíssimo, independente de a pessoa ter máquina de calcular, isso aí é uma organização do pensamento. Sim. Então, a importância, eu diria que o que está ruim na escola é a maneira de ensinar, não é o como ensinar, ou não é o que ensinar, é o como. Maneira. Então, pode-se dizer que o professor ele é uma ferramenta para a construção do conhecimento e não para transmitir aquele conhecimento. Exatamente, esse equívoco
de que o conhecimento é uma coisa estática que alguém te dá de presente. Sim. Então eu brinco que essa história de dar aula, dar nota, né, dar matéria, essa doação assim, ela realmente estraga com a possibilidade de o aluno realmente aprender. O aluno é que tem que construir o seu conhecimento e nós, professores, temos que ser aqueles que criamos as condições para que ele aprenda. Sim. Esther, tu vês alguma solução mais imediata para a melhora do ensino no país? Sendo bem realista, não vejo. Mas há, eu diria, ilhas, né, de compreensão de que isso é possível, e tudo que é muito novo leva um tempo para que seja absorvido. Então, o senso comum é de que as soluções para a educação não estão nisso que eu considero que é o central, que é o modo de ensinar, o como ensinar. Uhum. Mas não está morto quem peleia e a gente vai chegando lá com o tempo, né? Aquela revolução no ensino que ocorreu na Coreia, por exemplo, seria algo que poderia ser aplicado no Brasil? Mas as revoluções, tanto da Coreia como, por exemplo, de Cuba, sobre a alfabetização, elas não chegaram a corresponder a uma revolução autêntica. Os métodos de ensino coreanos não são muito diferentes dos nossos. Há uma, eu diria, uma campanha como houve em Cuba para alfabetizar os cubanos. Mas a própria maneira de alfabetização de Cuba não era boa, entende? Então, claro, quando há um incentivo, como no caso de Cuba, que as pessoas que se alfabetizavam mostravam que tinham se alfabetizado, porque escreviam uma carta a Fidel Castro, que era um grande ídolo, e ele respondia pessoalmente essas cartas. Existem outros fatores, porque toda vez em educação, Júlia, que existe um apoio maior ao professor, mesmo que esse apoio não seja na essencialidade do que eu estou dizendo, que é a problemática da didática, mas de qualquer maneira esse apoio redunda em melhoria. Só que outra coisa, Júlia, super importante é que nós não temos que parar de nos satisfazer com diferenças nos resultados de avaliações de alguns graus. Em educação, a única estatística que vale é o 100%, porque cada aluno é uma unidade absoluta, é filho de alguém que sonha com ele é insubstituível. Então, nós não podemos ficar sempre nos satisfazendo com, não, a gente melhorou, tinha 47,5 e agora está 47,9. Ou mesmo que tenha passado de 47 para 50. E essas avaliações nacionais e internacionais, em primeiro lugar, essas avaliações são equivocadas. Em segundo lugar, quando se diz que o Brasil está, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o Brasil está em 53º lugar, não quer dizer que os primeiros estejam bem. Em geral, as médias dos melhores são apenas 50%. As médias dos melhores resultados internacionais não são 75%, 80%, ou, imagina que sonho, 100%. Então, em 1973, no SAEB, aqui no Brasil, sobre 1.000 alunos, apenas 3 em matemática aprendiam 75% do que o professor esperava deles. Então, agora, os resultados depois que apareciam eram assim: Brasília, primeiro lugar, com 49% de acertos. Minas Gerais, segundo lugar, com 47% de acertos. Então, não é que Brasília estivesse ótimo, mas, claro, estava melhor do que aqueles que estavam com 20% dos acertos. E nós, muitas vezes, ficamos fazendo a análise a partir desse tipo de comparação. Sim. E quanto à obrigatoriedade do ensino fundamental, tu achas que é suficiente ou que todo o currículo escolar deveria ser obrigatório? Porque agora é obrigatório só até a 8ª série, a 9ª série, né? O ensino médio não é obrigatório. Quer dizer, o governo tem obrigação de acolher todos os alunos até só a 9ª série. Lógico que hoje em dia o ensino médio é importante. Eu sou fascinada pelo conhecimento e acho que toda pessoa deve estudar a vida toda e, se possível, chegar aos bancos da universidade.
Mas, mais importante do que a obrigatoriedade do acesso é a garantia do sucesso. Não adianta também ser obrigatório estar na escola se vai para a escola para não aprender. Sim. Então tá, Esther, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela tua companhia. Vamos a um breve intervalo e em seguida estamos de volta com TV Câmara Entrevista. A Câmara Municipal de Porto Alegre está localizada na Avenida Loureiro da Silva, número 255, no bairro Praia de Belas. A sede do Legislativo da capital possui 2 plenários, o Otávio Rocha, onde acontecem as sessões ordinárias, e o Ana Terra. Além dos gabinetes dos parlamentares e das bancadas, tem ainda as salas das comissões permanentes, onde são realizadas as audiências. Mas a Câmara também é espaço de cultura. Exposições podem ser visitadas em um dos espaços destinados à arte, como o T Cultural Teresa Franco, o Salão Adel Carvalho e a Galeria Clébio Soria. Já os espetáculos musicais e de teatro podem ser conferidos no Teatro Glênio Pérez. A casa conta ainda com serviços abertos à população, como biblioteca, memorial da Câmara, telecentro, restaurante, caixa eletrônico e correios. Desperte seu espírito científico no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Um mundo de descobertas e curiosidades está na exposição permanente. São 800 experimentos interativos divididos em 3 andares e 2 mezaninos. O Museu da PUC também oferece shows, exibições de filmes em 3 dimensões e uma apresentação do planetário. O museu funciona de terça-feira a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. O ingresso geral custa R$ 12. Crianças de 3 a 12 anos, idosos, estudantes e professores pagam R$ 9. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC fica na Avenida Ipiranga, número 6681. Visitas de grupos podem ser agendadas pelo telefone 3320 3597. João Derli, único atleta brasileiro bicampeão mundial de judô. De que um cara como o João tem medo? Tem medo de altura? Do escuro? Medo do bicho-papão? Não, ele tem medo de você não prestar atenção no pedido dele. Com a ajuda do João Derli e a sua doação, a gente não para de crescer. A infância de quem sofre abuso sexual termina mais cedo. Ligue e ajude a impedir que mais infâncias sejam interrompidas. Olá, estamos de volta com TV Câmara Entrevista. Agora vamos falar sobre o uso de tecnologias aplicado à educação. Para isso está aqui comigo Liane Tarouco, que ela é diretora do Sinted, Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação. Olá, bem-vinda, Liane. Bom dia. Liane, como que a tecnologia se insere no ambiente de aprendizagem? A tecnologia, ela se insere no ambiente de aprendizagem como um elemento alavancador de aprendizagem. Sim. Ela não é o fator determinante, único, exclusivo. Ela é uma alavanca poderosa, uma alavanca atraente, uma alavanca que motiva os estudantes e, como tal, ela tem que ser usada pelos professores. Pelos próprios alunos, ela já é, de certa maneira, utilizada. Sim. Né? Mas se percebe, hoje em dia, que cada vez mais os alunos buscam o uso da tecnologia pelo fascínio natural que ela exerce, né? Então a gente vê, por exemplo, pelas estatísticas que são mantidas no Brasil, que o povo brasileiro é especialmente
fascinado em tecnologia, né? As estatísticas internacionais mostram que as médias de tempo despendido no computador pelo povo brasileiro são das mais altas do mundo, mesmo comparada com países extremamente informatizados, né? Como os países europeus, Estados Unidos. Outras estatísticas mostram que o segmento que mais cresce em acesso na internet no Brasil é o das lan houses. Quer dizer, as pessoas que não têm computador em casa, porque é uma parcela pequena, 29% em 2009 foi a estatística dos que têm internet em casa. Mas 43% dos entrevistados já tinham acessado nos últimos 3 meses a internet numa lan house. Então, o povo brasileiro é entusiasmado com tecnologia. Né? E quais são essas tecnologias que são usadas na educação? Bem, principalmente o uso do computador como uma ferramenta poderosa de pesquisa. Porque hoje em dia as escolas não têm mais bibliotecas, né? Mesmo em casa as pessoas não têm biblioteca, uma enciclopédia para consultar, não vão numa biblioteca. Então, se o conhecimento tiver que ficar restrito àquilo que o professor aborda em sala de aula, ou aquilo que está no livro-texto que porventura seja utilizado, isso é restritivo. Então, os professores têm solicitado pesquisa aos seus alunos. E onde os alunos vão pesquisar? Na internet. Então, ter a tecnologia, principalmente o acesso à internet para o aluno, significa abrir um universo de conhecimentos. E isso pode ser trazido, inclusive, para dentro da sala de aula. Programa como aquele UCA, um computador por aluno, eles levam os computadores para dentro da sala de aula. Então, tem um momento em que os alunos fazem pesquisa. Cada um tem o seu computador. Eles até customizam, como a gente diz, o computador. Eu vi uma vez tinha uma cara de ursinho colada na capa, quer dizer, a aluna já sabia que quando ia no armário buscar, aquele era o seu. E o professor diz muito bem, hoje vamos estudar determinado assunto. Por exemplo, poluição no Guaíba. Quando é que numa sala de aula tradicional se poderia estudar poluição no Guaíba? Assunto super específico. E regional, motivador, né? Especialmente no verão, com as algas e tal. E não tem no livro-texto, não tem numa enciclopédia, não tem revistas para procurar. E as crianças vão, obviamente, ter interesse em pesquisar isso, porque está bem próximo delas. E elas podem entrar na internet, digitar poluição Rio Guaíba e começar a ler. Então, todo aquele problema de falta de contato com leitura já começa a ser tratado, alavancado. Quer dizer, a tecnologia é um mote para exercitar habilidades cognitivas. Né? Essa pesquisa, ele vai encontrar, obviamente, muito mais informação do que ele precisa. Então, ele vai ter que exercer um filtro, uma discriminação. O que é relevante, o que não é relevante, o que é informação falsa, né? E discutir com os colegas a reflexão, eu achei isso, eu achei aquilo, olha esta foto. Isso tudo enriquece o processo de aprender. Então, essa é a maneira como eu vejo o uso da tecnologia. Ele alavanca, né, o nosso poder de acessar o conhecimento universal. E a formação dos professores inclui algum treinamento para o trabalho com as tecnologias? Começa a se ter dentro das escolas, né, de formação de professores, esta preocupação. Eu, por exemplo, na Faculdade de Educação, eu ofereço uma disciplina chamada Computador na Educação, para as alunas da pedagogia e de diversos outros cursos. Então, nessa disciplina, eu ofereço sempre 2 aspectos. Um é o aspecto das novas tecnologias que eles têm que se familiarizar, mas o outro é o aspecto do uso pedagógico dessas tecnologias. Então, por exemplo, se eu estou ensinando para o professor a usar um novo editor gráfico, para que eles expressem por meio do desenho, ele tem que aprender o ferramental, mas eu também estou tratando o valor da imagem como recurso educacional.
Qual é o que dizem todos os teóricos a respeito do uso da imagem? Se eu estou trabalhando com eles formas inovadoras de usar um processador de texto, qual que pode fazer de interessante como processador de texto? Por exemplo, eu digo, os alunos têm aquele desviozinho de conduta tradicional do copiar e colar, né? Então, como é que a gente trabalha isso? Dá um texto para os alunos e diz, muito bem, aqui tem um texto de 4 páginas. Reduzam esse texto a 1 página, usando o próprio mecanismo de sumarização do editor, e depois façam aquele resumo fazer sentido. Sim. Então, isso começa a mostrar maneiras de usar a tecnologia para instigar o pensamento crítico, a análise, a síntese, né? Processos cognitivos mais elevados. Então, o valor da escrita como recurso de aprendizagem, para que o professor não use a tecnologia de um jeito, digamos assim, desperdiçador. Sim, então o resultado é que o aluno, ele não apenas recebe aquele conhecimento, mas ele desenvolve um processo cognitivo em cima, ele absorve de forma mais efetiva. Exato, quer dizer, o que a gente chama de aprendizagem significativa é aquela que usa processos cognitivos superiores. Os processos cognitivos mais básicos são necessários para ancorar. É o conhecimento. Ele tem que ter o conhecimento, então vai ter que, em algum momento, ele tomar contato, sim, com o conhecimento, nem que seja dar aula, ler um texto, fazer qualquer coisa. Depois ele tem que começar a comparar. Isto é parecido com aquilo, eu posso usar este modelo de solução de problema que eu já usei antes. Depois ele tem que aplicar, depois ele tem que fazer análise. Eu tenho aquele texto grande, ele lê, o que tem ali dentro que é relevante, por exemplo, no caso do texto que vai ser sumarizado pelo processador. Depois ele tem que aprender a sintetizar. Como é que eu pego partes soltas e faço alguma coisa toda. E o último nível, o mais nobre, é o julgamento de valor. É quando ele avalia o que ele fez. Isso está bom? Isso está coerente com aquilo original? Então, quando a gente leva o aluno até esse nível, a gente conseguiu fazer ele pensar bonito, né? Tu também é diretora do Sinted, né? Sim. Quais são as atividades envolvidas nesse núcleo? O centro foi criado para exatamente contemplar essa necessidade de um tratamento para o uso da tecnologia dentro de um enfoque multidisciplinar. Porque tecnologia, ela precisa do conhecimento técnico, então veio um grupo de professores do Instituto de Informática da URGS. Ela precisa do conhecimento pedagógico, naturalmente, um grupo de professores da Faculdade de Educação. Ela precisa de todo esse aporte em termos de como a cognição acontece. Então, nós temos um grupo de professores do Instituto de Psicologia e depois nós temos pessoal de artes, pessoal de engenharia e outros vão se agregando. Então, o centro foi criado para, digamos, atuar como um catalisador, né? Estimular o desenvolvimento nessa área, também para ancorar um programa de doutorado em informática na educação, que nasceu na mesma época do centro e que hoje já atingiu um nível de excelência nacional que nos deixa muito satisfeitos, porque teve avaliação 6 no último triênio da CAPES. E temos aí uma série de iniciativas de capacitação dos professores da própria universidade. Nós estamos continuamente fazendo eventos, temos 2 revistas que publicamos sobre tecnologia na educação, fazemos cursos sobre as novas tecnologias, ensinar, por exemplo, os nossos professores a fazer animações, editar pequenos vídeos, né, para colocar para os seus alunos. A URGS está entrando nessa área de educação à distância, embora ela tenha uma secretaria de educação à distância que faz um trabalho institucional muito grande de impacto. Nós também colaboramos, né, desenvolvendo investigações, novos softwares que aparecem para facilitar a preparação do material. Temos programas grandes com o MEC. O MEC tem um esforço de qualificação de diretores de escolas, de professores. Nós temos, por exemplo, um programa de formação de gestores de escolas públicas que iniciou com 700 alunos, todo o Rio Grande do Sul.
Temos outro programa chamado Mídias na Educação, que a gente trabalha 300, 400 professores das escolas públicas de cada vez. E a rede de ensino público, tanto universitária quanto de escola, tem essa infraestrutura tecnológica? Ela segue mais ou menos o padrão brasileiro, por enquanto, né? No Rio Grande do Sul, não é dos estados que tem maior número de escolas conectadas. As estatísticas mostram aí na faixa de 20 e tantos por cento. 26, 27, 28% das escolas estão conectadas. E muitas vezes essa conexão, ela é para digamos, um acesso de e-govern, né? Governo eletrônico para a secretaria. Mas há esse esforço, este empenho, né, de comprar computadores, laboratórios têm sido montados nas escolas. O projeto esse UCA, né, que o governo federal comprou 1,5 milhão de computadores. Não, a primeira vez foi 150 mil. Vai distribuir. Estão formando professores para usar essa tecnologia. O tal do programa Banda Base, né, Banda Larga, que está sendo prometido há séculos com os recursos do FUST, deveria ajudar, oficialmente pelo menos enunciado que ele está recebendo todo o apoio, que ele vai acontecer. Então eu vejo num horizonte a médio prazo, cada vez mais as escolas se conectando tendo conexão com a internet. Sim, é uma forte tendência, então. Mas vejo também os professores e os alunos, a despeito da escola, buscando essa solução, né? Eu vejo, por exemplo, mesmo pessoas de um nível mais humilde se esforçam para comprar um computador para os seus filhos porque acreditam que aquilo vai ajudá-los a avançar mais e melhor na escola. E de fato ajuda, né? É o fator alavancador que eu falei. Sim. Né? A Faculdade de Educação começou há 4 anos atrás um programa chamado PEAD, que era Pedagogia via AD, para formar professores que estavam atuando e que não tinham ainda nível superior, principalmente no interior. Então as estatísticas mostraram uma coisa interessante. No primeiro ano, mais ou menos, quando começou, só 61% dos alunos do curso tinham computador e acesso à internet em casa. Quando terminou o primeiro ano, 100% tinham. Quer dizer, um professor morando lá no interior de Cachoeirinha, de Três Coroas, etc., fez aquele esforço, comprou em prestações, comprou o seu computador, pagou o seu acesso à internet e passou a trabalhar mais e melhor. Promovendo a inclusão digital, então. Ele se tornou um professor melhor. Porque dos levantamentos que a Unesco fez a respeito de como os professores usam o computador, mostra que é principalmente para preparar a aula. Não tanto para preparar material para os seus alunos. Então, o professor que vai preparar uma aula, aquele meu velho exemplo, poluição do Rio Guaíba, ele chega, lê 3, 4, ele vai para a aula diferente. Ele tem mais exemplos, e a contextualização é elemento-chave na motivação, a gente sabe. Então, eu vejo esse esforço até mais intenso nos professores, nas casas dos professores e nas casas dos alunos, e a escola meio que correndo atrás. Pela clássica falta de recursos que a gente sabe que existe. E o ensino à distância também é uma tendência forte hoje, principalmente no ensino superior, né? Como é que funciona? Exatamente. O ensino à distância, ele tem um valor social muito grande, porque ele dá a oportunidade de acesso a patamares mais elevados de educação a pessoas que de outro modo jamais poderiam participar disso. Esse programa PEAD mesmo, né? Quando é que uma professora residente lá no interior de Três Cachoeiras, lá perto de Torres, teria condições de fazer um curso presencial? Ela não teria e ela jamais teria então seu nível superior. Com o curso à distância, ela pode ter essa chance. Então, esse é o grande valor, né? Dele abrir o acesso a um nível de escolarização mais elevada a uma população que deseja, mas que as condições da vida geográficas, às vezes de saúde, impediram de conseguir. Né? Então, por isso, está havendo todo esse esforço hoje no Brasil, porque essa parcela da população é gigantesca. Né? Vagas nas universidades até sobram, mas as pessoas não podem pagar muitas vezes.
E o caso da URGS, por exemplo, são 4.500 vagas no vestibular e 35 mil pessoas se candidatando. Então, daí sobram quase 30 mil pessoas cada ano que teriam gostado de entrar na universidade e não conseguiram. Sim. Algumas vão conseguir pagar outras universidades, mas outras não. E como é a metodologia das aulas? A pessoa assiste a um professor falando, ou ela vem com material gráfico, e as avaliações? Existe uma grande variação, né? Existe uma variação bastante grande. Com o estágio atual, de como a internet chega nos alunos, o uso de videoconferência ainda é pouco restringido. Uhum. Eu mesmo tenho uma disciplina na universidade à distância, onde eu não posso usar sempre videoconferência, porque às vezes os alunos assistem a aula de um local de trabalho. E naquele local de trabalho tem um firewall que barra o acesso a vídeos, para o pessoal não ficar navegando Sim. e vendo o vídeo na hora de serviço. Outras vezes eles estão em casa, mas o acesso moram num bairro distante, não tem boa qualidade. Então, por esse motivo, quando a gente prepara vídeos educacionais, com uma gravação de um debate como esse, ou um outro vídeo preparado pela TV Escola, às vezes, nós colocamos num CD ou colocamos num site para o aluno baixar e assistir offline. Então, essa é a nossa realidade. Trabalhamos, portanto, predominantemente em cima de texto. E, principalmente, nós temos que investir em atividades que não sejam síncronas. Porque o aluno trabalha, o aluno tem múltiplos encargos. É muito difícil a gente conseguir, né, que todos tenham aquela disponibilidade para um bate-papo, né, em tal hora. Então, o fórum, por exemplo, é uma ferramenta muito importante. Isso é como nós trabalhamos. Então, nós colocamos num ambiente virtual de aprendizagem materiais, textos, animações, vídeos, apresentações e pedimos que instigamos o aluno através de questões para reflexão, através de instruções diretas. Olhem, tomem conhecimento daquele material, porque ele vai ser discutido. Então, esse é o primeiro passo, aquele passo de formação da base cognitiva. Sim. Mas ele, obviamente, não é suficiente. Depois tem que passar por um passo de reflexão. E a gente sabe que a aprendizagem colaborativa é muito mais rica do que a reflexão individual. Uhum. Então, por isso, os alunos têm que aí participar do fórum, onde eles vão, o professor vai colocar questões instigadoras, né? E os alunos vão ler, vão responder, vão comentar, os colegas, eles vão debater durante um período que às vezes pode durar uma semana ou até um pouco mais, e o professor tem que atuar ali como um mediador, dinamizando, promovendo a manifestação dos que porventura estejam um pouco mais, né, ouvintes, né? E esse é um trabalho muito importante, porque é nesse momento que o aluno pensa, reflete, manifesta as suas ideias, modifica essas ideias à luz das teorias que ele está sendo colocado em contato, e constrói um novo patamar, né, de conhecimento. Quer dizer, então, a teoria, por exemplo, da aprendizagem colaborativa é calcada no modelo de Vygotsky. E o Vygotsky diz o seguinte: usualmente a pessoa primeiro interage com o meio ambiente, como que sente a temperatura, será que é isso? O que os outros pensam, o que os outros estão dizendo. Depois ela internaliza, né, constrói o novo conhecimento. E ele diz também uma coisa interessante: cada pessoa tem um potencial real de desenvolvimento. Eu posso me desenvolver tanto pelaquilo que eu sei, pelo meu contexto. Mas existe, na teoria dele, o conceito da ZDP, é a Zona de Desenvolvimento Proximal, que é o desenvolvimento potencial que ele pode chegar lá com a ajuda dos seus pares mais, digamos assim, qualificados. Então, cada intervenção, ela amplia essa zona de desenvolvimento proximal. O professor, naturalmente, é o especialmente qualificado para fazer essas intervenções. Sim. Essas intervenções pode ser uma pergunta desafiadora, né, um questionamento de uma afirmação. Alguém disse isso, mas vocês conhecem alguma base teórica que dê sustentação a isso aí? Né? Então, na medida em que ele vai
conseguindo fazer esse diálogo fluir de uma forma aristotélica, né? Até Aristóteles ensinava perguntando. Sim. Ele faz essas intervenções forçando a ampliação dessa zona de desenvolvimento proximal. E isso é importante na educação à distância. E que às vezes até acontece mais do que na sala de aula, né? Sim. Porque na sala de aula o professor olha e diz, alguém tem pergunta? Alguém tem uma dúvida? Tem que ser aquela resposta imediata, né? A pessoa também não tem o tempo de fazer a O aluno reflexão. fica mais encabulado, às vezes, de falar. Se ele fala, os outros vão dizer, sabe como é, né? Adolescente, mesmo jovem adulto. Quando ele está no fórum, ele tem tempo para procurar num livro, na internet, e verificar trazer, se ele vai falar. e trazer, olha, eu li isso aí, Aham. me pareceu interessante, por isso, por aquilo. Então, ele tem tempo de elaborar a sua resposta. Então, nesse sentido, às vezes a gente tem um ganho, né, maior na qualidade da reflexão. Naturalmente que se perde muito na educação à distância, que é aquele olho no olho, né, a linguagem corporal, é o professor olhando o aluno e vê que tem um aluno que está com os olhos interessantes, Sim. né? Alguém que está com uma expressão assim, o que tu está pensando a respeito? O que tu achou disso? Essa realimentação é muito rica, né? Então, a gente tem essas diferenças que precisam ser percebidas. Não se pode, em suma, pegar os métodos, né? Vou gravar uma bela aula magistral e colocar online. Isso aí não funciona. O aluno morre de tédio assistindo uma aula, né? Um vídeo educacional não é um vídeo de entretenimento. Sim. Ele não pode ter mais do que 30 minutos, nem pensar. As estatísticas já mostram que cai 70% o nível de atenção. Então a gente tem que preparar, se vai preparar um vídeo que vai ser usado como elemento instigador ou até de fechamento de uma unidade de aprendizagem, tem que se ter cuidado dele ter entre 5 minutos e 10 minutos só. Sim, para prender a atenção. Exatamente. Até porque a gente não é cineasta, né? Também. Não tem uma equipe para fazer uma produção daquelas, né, cheia de clipes com alta animação. Então, todos esses cuidados a gente tem que ter. Existem muitas instituições de ensino que trabalham de um jeito um pouco mais tradicional. Elas mandam para os alunos livros, os alunos têm que ler, olhar listas de exercício e, periodicamente, eles vão até um polo próximo da sua casa, onde eles têm encontros presenciais com os professores para debater, para discutir. Então, cria-se um meio termo, né? Esse é um modelo que é usado principalmente no interior do estado, onde os estudantes não têm acesso à internet, né? Então, também funciona esse modelo, embora ele seja menos propício àquela reflexão como grupo, aquela coisa que o aluno chega de noite, dá uma olhadinha no fórum, lê, faz uma busca, põe uma Bom, vê-se resposta. então que a tecnologia é uma grande aliada na educação. Liane, muito obrigada pela tua participação aqui no programa, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo TV Câmara Entrevista.